ao vivo. Olá, pessoal. Quem fala é Marcos Baruzelli. Eu sou zootecnista, trabalho na Tortuga, uma marca DSM, e estamos abrindo o Simpósio DSM de Confinamento, temporada 2020. Esse é o primeiro Simpósio DSM de Confinamento do ano. É uma satisfação e uma honra para mim poder estar aqui como moderador desse simpósio, que conta com a palestra do Dr. Tiago Bernardino de Carvalho, que vai abordar as perspectivas econômicas e confinamento de bovinos de corte no Brasil no ano de 2020. Esse é o tema principal do nosso simpósio, que tem como modelo uma abertura que eu estarei fazendo de 5 minutos para mostrar a vocês quem é a empresa DSM e como ela atua aqui no Brasil e no mundo. Então, eu rapidamente farei esse institucional da empresa e passo em seguida a palavra para o Dr. Tiago, que fará a apresentação sobre perspectivas econômicas do país e perspectivas para o confinamento de bovinos de corte no Brasil. Falando da DSM, eu quero dizer que é uma empresa baseada em ciência, guiada por um propósito que busca sempre nutrição, saúde e vida sustentável. Essa é a base principal da empresa DSM. Quem somos? Quem somos nós da DSM? Da onde nós viemos? A DSM, que tem em seu nome Dutch State Mines, que quer dizer que é uma mina estatal holandesa, foi criada em 1902 pelo próprio governo holandês. E de lá para cá, ela é uma empresa centenária. Atualmente, a DSM e suas empresas afiliadas já possuem mais de 25 mil funcionários pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, onde são mais de 1.000 funcionários, e é uma empresa que gera negócios na ordem de 10 bilhões de euros por ano. A DSM é uma empresa que tem fábricas e centrais de distribuição espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo. No Brasil, a gente observa as fábricas da empresa em Mairinque, que é a fábrica onde se faz suplementos minerais, núcleos e proteinados, em Jaguaré e em Pecém, no Ceará. Além disso, a DSM dispõe de 9 centros de distribuição estrategicamente posicionados por todo o Brasil, onde ela distribui seus suplementos nutricionais. Então, essas fábricas de pré-misturas estão sinalizadas aí no mapa, na transparência, no slide que vocês estão visualizando. Vocês podem observar que a DSM está presente nos 5 continentes do globo, incluindo o Brasil e a América Latina, com suas fábricas e centrais de distribuição. A DSM é uma empresa que cresceu muito desde a sua fundação e hoje ela atua em diferentes segmentos e diferentes negócios. O que vocês veem aí na tela, na parte da pizza verde, nós chamamos de Ciências da Vida, onde se inclui a nutrição animal, onde nós estamos inseridos, mas ela é uma empresa que atua também no segmento de ciências de materiais, que é essa parte laranja da pizza que vocês estão vendo na tela. Então, por exemplo, ela trabalha no setor automotivo, trabalha no setor de construção, de tintas, de resinas, ela trabalha também com embalagens de alimentos, sendo essas as áreas de ciências de materiais. E a parte de ciências da vida, na qual nós estamos inseridos, a questão da nutrição animal. Trabalhamos com minerais, vitaminas
e também com nutrição humana, em especial nutrição infantil, onde a DSM fornece vitaminas A, D e E, uma série de vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis para a produção de alimentos para a nutrição humana, para bebês, etc., formulados com as vitaminas da DSM. Então, é uma empresa que atua em ciências da vida e em ciências de materiais, como a gente pode observar na pizza. A DSM adquiriu a Tortuga, que hoje é uma marca da DSM, e assim ela assumiu a liderança do mercado de suplementos minerais no Brasil. Ao adquirir a Tortuga, a DSM passou a ter uma grande participação de mercado aqui no Brasil, devido à tradição da Tortuga, de mais de 60 anos de história, e trouxe muitas tecnologias inovadoras para produção, para desenvolvimento de novos núcleos minerais e de novos produtos para a pecuária. Então, juntou-se a tradição da Tortuga com a tecnologia da DSM e uma nova geração de produtos, de suplementos nutricionais surgiram no Brasil a partir dessa junção Tortuga-DSM. Então, hoje a Tortuga é uma marca da DSM. E surgiram vários produtos para a pecuária de corte, em especial para a área de confinamento de bovinos de corte. O que vocês estão vendo na tela é uma família de produtos, de núcleos, que a Tortuga, uma marca da DSM, desenvolveu. O seu último lançamento foi o Raidi, chama-se Fosbov Confinamento Crina Raidi, mas ela possui uma família de produtos, todos eles destinados para bovinos de corte em confinamento, como vocês podem visualizar no slide. Fazem parte também da marca Fosbov. Todos esses produtos contêm os minerais Tortuga, as tecnologias da DSM, como Crina, Homestar, Raidi e vitaminas A, D e E. São núcleos completos para o produtor misturar no milho, na soja e assim fazer a ração concentrada na própria fazenda e poder então tratar os animais confinados com produtos de alta tecnologia. A estrutura comercial da DSM no Brasil, ela é bastante ampla, ela está em todos os estados do Brasil, atua com mais de 800 colaboradores atuando a campo em todos os estados da federação. Entre esses 800 colaboradores existem gerentes, técnicos, supervisores de venda, representantes comerciais também, formando um grande time para atender produtores rurais, cooperativas, revendas, fábricas de ração, com suplementos minerais de alta tecnologia, capazes de proporcionar excelentes resultados na pecuária de corte. A DSM possui também a mais abrangente linha de ingredientes do setor. Ela possui todos os ingredientes, aditivos, e são várias famílias de ingredientes e aditivos. O que vocês estão vendo na tela são alguns exemplos de premixes, por exemplo, o conceito Optimal Vitamin Nutritional, que é o conceito OVN de suplementação vitamínica, que a DSM está difundindo no Brasil e no mundo, consiste em trabalhar com doses de vitaminas A, D e E em níveis otimizados para alta performance animal. Possui também uma família de enzimas, entre elas o Ronozyme Homestar, que é uma alfa-amilase pura capaz de digerir amido de milho, já em uso no Brasil em larga escala. Possui uma série de ferramentas, possui os minerais Tortuga, que vieram da marca Tortuga, hoje também fazem parte desse pacote tecnológico e dessa abrangente linha de ingredientes da DSM. Possui também uma série de eubióticos, podemos destacar aqui o Crina,
que é um eubiótico que substitui os antibióticos que são empregados como melhoradores de desempenho ou promotores de crescimento de ração. Então, o Crina vem para também trazer uma nova tecnologia para os confinadores brasileiros, as vitaminas, como eu já mencionei, e os carotenoides, que também já estão no mercado nacional. Então, toda essa linha de ingredientes a DSM dispõe e já está trabalhando aqui no Brasil com essa mais abrangente linha de ingredientes para o setor pecuário. Quero também reforçar que a Tortuga está no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde todos os senhores podem encontrar mais detalhes dos produtos e das linhas de produtos que a DSM disponibiliza para a pecuária no Brasil. Não só pecuária de corte, como de leite, equinos e demais segmentos da zootecnia, né? Então, com isso, eu encerro a minha breve apresentação institucional da empresa DSM e passo a palavra para o palestrante desse nosso primeiro simpósio DSM de confinamento. Quero lembrá-los que é uma série de 4 simpósios, serão todas as quartas-feiras do mês de abril. Esse é o primeiro deles e nós faremos outros 3 além desse, mas o primeiro nós contamos com a presença do Tiago Carvalho, que vai apresentar a partir de agora uma palestra sobre perspectivas econômicas para o Brasil no ano de 2020 e perspectivas para o confinamento de bovinos de corte no Brasil também para o ano de 2020, vai abordando aí aspectos econômicos e zootécnicos. Eu quero também, Tiago, antes de passar a palavra para você, agradecer a sua presença aqui conosco nesse simpósio, agradecer a sua colaboração de longa data nos simpósios que a gente realizou nos anos passados e nessa parceria que a gente vem conduzindo, e te apresentar, né? Vou dizer que o Tiago é um pesquisador de muitos anos do CPEA, localizado ali na Exalc USP de Piracicaba, e o Tiago Carvalho também é professor da Unesp, está lecionando na Unesp, Universidade Estadual Paulista, campus de Botucatu. Então, Tiago, com isso eu passo a palavra para você, você tem 30 minutos para discorrer, e em seguida eu volto para responder as perguntas das mais de 800 pessoas que nos assistem no momento. Então, nós faremos a sua apresentação em 30 minutos e seguiremos para as perguntas logo na sequência. Então, Tiago, por favor, com você a palavra. Obrigado, Baruzelli. Boa noite, pessoal. É um prazer poder estar inaugurando, né, essa série de webinars, palestras online do Simpósio de Confinamento. O Baruzelli aí foi gentil, nós somos realmente companheiros de longa data, né, nos simpósios. Comecei a estar junto com a turma da Tortuga, agora DSM, em 2000, de 8 para 9, né, no momento crítico. Eu estou retomando essa data exatamente por um momento fácil para dar uma palestra agora, né? Todo mundo quer saber o que vai acontecer com a pecuária, todo mundo quer saber o que vai acontecer com a economia, muitas vezes até propriamente com a vida pessoal de cada um. Então, realmente, mas é um prazer, eu acho que é um momento importante para se passar informação. Toda informação é útil, resta a gente saber realmente utilizá-la para o nosso negócio, tá bom? Como o Baruzelli falou, a gente vai passar aqui ao longo dos próximos minutos falando um pouquinho sobre macroeconomia, perspectivas econômicas, assim como o que esperar do confinamento para esse ano. É interessante notar, né, que eu acho que para todo mundo, eu vou puxar um pouquinho, né, a literatura, Carlos Drummond de Andrade,
quando ele criou o poema E Agora, José? Evidentemente que não foi por causa do coronavírus, não foi para o ano de 2020, mas exatamente essa mesma frase eu ouvi há mais ou menos uns 13 anos, 14 anos atrás, quando a gente teve a aftosa no Mato Grosso do Sul, né? Foi o primeiro ano, ou melhor, o primeiro dia, desde 1994, que o CPF ficou sem cotação em Campo Grande. E muita gente se questionava, e agora? O que vai acontecer com a pecuária? E agora, Tiago? E agora, Desenho? Aí se originou, né? A gente retomou a frase, e agora, José? Teremos pecuária, né? Teremos preços. Então, eu trago essa pergunta para vocês, né? Eu acho que é fundamental. E agora? O que eu devo fazer? Né? A gente viu uma apresentação aí do Marcos Baruzelli sobre a tecnologia da tortuga. Eu acho que o caminho a ser seguido, por mais incerto, por mais duvidoso que seja a economia, a política, é o caminho da tecnologia. O campo tem que estar com a tecnologia à frente, tá? Porque a gente estuda em economia, colegas economistas aqui sabem, a gente tem que aumentar a produtividade para reduzir custo fixo, a gente tem que ter economia de escala. E por mais que eu não ganhe muitas vezes, por causa de oscilação de preço, a minha rentabilidade não melhora pelo preço, ela vai melhorar pela produtividade. E a produtividade vem com tecnologia. Então eu diria para vocês, o cenário pode ser muito incerto, mas o caminho a ser seguido está claro. Para quem quer produzir, para quem quer ganhar dinheiro. Tem que usar tecnologia, tem que melhorar a produtividade, principalmente em momentos assim. Tá? Falando em macroeconomia, qual que é o cenário? Todo mundo está ouvindo, todo mundo já está até, de certa maneira, cansado de ouvir o que vem acontecendo no mundo desde o início do ano, né? Começou com uma preocupação da desaceleração da economia mundial, né? Eu pulei o primeiro ponto aí para vocês. Então, a economia dava sinais que em 2020, principalmente a China ia recuar um pouco, a Europa também, Estados Unidos com a eleição, também ia deixar um cenário muito incerto. Aí, em fevereiro, vem a crise do petróleo, né? A Rússia enfrentando os árabes, brigando com a OPEP, por causa da oferta maior de petróleo que aconteceu, principalmente pelos Emirados Árabes, Arábia Saudita, e aí o preço desaba. O preço desaba, deixa uma insegurança total no mundo, e nesse meio tempo a gente veio observando o coronavírus, né? Essa pandemia global que realmente vem impactando nossas vidas, os nossos negócios. O Brasil, eu estou falando macro, mundo, a gente já volta um pouquinho a alguns números de PIB, de crescimento, perspectivas futuras. E Brasil, o que esperar do Brasil? Realmente, a gente tem um cenário que era de uma economia boa para 2020, desde que sim, aprovassem as reformas administrativas, tributárias, mas a gente, com o coronavírus, a gente no curto, médio prazo, quando eu digo curto, médio prazo, eu estou falando 2020, tá, gente? E até mesmo longo prazo, a gente vai falar do segundo semestre. Mas esse médio prazo de maio, junho, julho, vão ser períodos, de certa maneira, poucos difíceis, com PIB retraindo, tá? Mas no segundo semestre melhorando. Essa é a perspectiva. E a perspectiva que todos os economistas vêm trazendo para a gente, trazendo para o mercado, é uma redução da economia brasileira de menos 0,7 até alguns falando de menos 3 para 2020 e uma recuperação para 2021. A Organização Mundial do Comércio ele soltou um relatório hoje que realmente vai ter uma redução do comércio mundial esse ano de algo em torno de 14% a 40% e o ano que vem uma recuperação em torno de 23%, 24%. Então isso, de certa maneira, o mundo todo vem trabalhando com uma redução esse ano para um acréscimo no ano que vem. Mas o crescimento brasileiro, a expectativa é que já comece já no segundo semestre. Então isso é um ponto positivo que a gente tem que levar em conta. Quais outros cenários? A gente falou um pouquinho do PIB, economia, em termos de câmbio. A gente tem um câmbio aí flutuando de 5, 5,30, 5,40. Hoje recuou mais um pouquinho, há 3 dias já vem recuando. Mas esse é o patamar de preço agora, nesse curto prazo. Traça-se para o final do ano algo em torno de 4,50. E o que isso tem a ver com o meu confinamento, Thiago? A gente vai voltar do PIB, consumo, falar um pouquinho, tá? Mas câmbio. Realmente, câmbio tem um encarecimento de custo de produção natural, desde alguns medicamentos, desde alguns adubos para grãos, até mesmo para fosfato, né? Isso é natural. Eu encareço num primeiro momento, sim. E, por fim, eu tenho a taxa de juros.
taxa de juros mais baixa da história. Ah, Thiago, mas não adianta a taxa de juros estar barata se eu não tenho acesso a crédito. Esse, para mim, é um dos pontos críticos quando eu olho a macroeconomia. O governo tem que trabalhar num acesso mais rápido ao dinheiro, seja aos R$ 600, seja crédito a micro e pequeno empreendedor, tá? Até mesmo as pessoas, os trabalhadores informais. Esse pessoal tem que ter acesso ao crédito mais facilitado. Sabemos que muitos problemas estão nessa classe, com certidão negativa de débito não coerente e que dificulta, sim, a tomada de empréstimo. Então, o ministro da Economia, junto com o Banco Central, junto com os bancos comerciais, facilitar esse acesso a crédito. Para quê? Para girar essa economia. Mas que seja, para quem tem um caixa, o juros está barato. É hora de tomar empréstimo, é hora de preparar a produção para o segundo semestre, para o ano que vem. Eu sei que é fácil falar do outro lado, né? Aqui no escritório, sentado. Mas para quem quer ganhar dinheiro com pecuária, tem que ir contra o efeito manada. O efeito manada esse ano realmente é Covid vírus e o medo de você produzir mais e de você confinar. Esse é o primeiro cenário. Eu coloquei um gráfico aqui para vocês de macro. Aqui são os preços base 100 desde o início do ano, 2º de janeiro de 2020. Preço do petróleo, preço do aço, do metal, ouro e soja. O que me chama a atenção? O preço do petróleo já começa a dar sinais de crescimento. A crise russa, o Oriente Médio, parece que está se equalizando, né? O preço do aço, do metal, oscilando um pouquinho, melhorou um pouquinho, caiu, vai oscilar, mas dá sinais de melhoria, principalmente da retomada da economia chinesa. Isso é muito bom também. E o que chama atenção é o preço da soja, né? O preço da soja está numa linha aí roxa para vocês. O preço da soja, por mais que oscile, né? Isso daqui é mundo, vem se mantendo praticamente estável, né? Podemos dizer assim. Evidentemente, vai oscilar, dependendo do momento, dependendo do país, mas a soja é um alimento. A gente tem que sempre retomar. A gente teve guerras mundiais, crises do petróleo, depois a crise financeira de 2008. A economia sempre se calcou em agronegócio, sempre em alimento. Mesmo que deixado de lado num primeiro momento, como no caso hoje, o grande esforço são para medicamentos, são para a área da saúde, mas o alimento é o item básico da população. Então isso vai ser sempre acessado, isso sempre vai ser comercializado. Então isso é um ponto muito importante, positivo, sim, do nosso mercado, do nosso agronegócio. Agora, se a gente falar do cenário de PIB, como a gente veio falando, alguns países recuperando, basicamente o mundo aí, a primeira linha, se mantendo estável, mas todos eles tendo um retrocesso em 2020, um se tornando negativo, como o mundo, como a União Europeia, Japão e Brasil, mas principalmente, olhando para frente, 2021 sendo um ano de recuperação. Ah, Thiago, mas crescer de 0 para 6% ou de 0 para 5,5% é mais fácil a base de comparação. Concordo, em termos estatísticos sim, mas nós temos que ver que estamos recuperando. Isso é muito bom. Mais econômica, mais emprego, mais renda, mais consumo de proteína. Isso que é importante. Analisando o Brasil, esse é o cenário do Brasil. Esse é o impacto aí da primeira semana de quarentena, mas principalmente os últimos 15 dias, né, do mês de março. A gente houve um retrocesso muito grande, principalmente com a indústria têxtil, né, vestuário, calçados, a indústria de veículos, eletrônicos. Quem que compra? Há uma redução brutal, com um foco maior na indústria de medicamentos e supermercados, alimentos. Então, se eu tenho um lado que vem perdendo emprego, turismo principalmente também, hotelaria, etc. Por outro lado, eu tenho setores que realmente vêm demandando pessoas para trabalhar, não na mesma velocidade, concordo, mas a gente tem um cenário muito interessante de supermercados, varejo atacado e também a indústria de saúde humana, principalmente hospitais, demandando mais pessoas para trabalhar. Então, vai ser mais déficit do que superávit? Provavelmente sim, em termos de emprego, mas esse é o cenário. A gente vai sofrer sim com um desemprego de curto prazo, principalmente maio, junho e julho, isso é natural, mas a expectativa, como eu já falei, de recuperação no longo prazo. E por que isso é importante? Ligando o crescimento do PIB com uma retração, com perda de emprego ou não. A gente tem uma coisa chamada elasticidade de renda, né?
Subiu a renda, o quanto aumenta o consumo de proteína, ou principalmente aqui de alimento, né, vindo animal. Ou se cai a renda, o quanto cai o consumo. Aqui fica muito nítido que os principais que vão perder, né, os primeiros que irão perder, são produtos de alto valor agregado. No caso, derivados lácteos, tá? Aqui não tem nada sobre leite, mas principalmente queijo, iogurte, isso vai ocorrer, bebidas prontas lácteas, né? Assim como nos suínos, que vem sentindo muito, bacon, presunto, salame. A gente sabe que o food service deu uma caída brutal, tá? Então, bares, restaurantes fechando e o acesso para a entrega de delivery realmente vem salvando essa turma, mas num ritmo infinitamente menor. 80% desse mercado já reduziu. E também o custo de entrega com os motoboys subiu. Então, realmente, eles também vão ter que se adaptar. Mas que seja, eu trago uma redução de consumo. E para a carne bovina? Carne bovina, a gente tem a carne de primeira, que é a carne mais cara, tradicionalmente. E isso tem, sim, um recuo que é natural. Se nós observarmos curva de sazonalidade de preço, outra coisa importante, não tem esse gráfico aqui, mas tradicionalmente o preço do traseiro, ele começa a cair em março, ele volta a subir lá por agosto, enquanto o dianteiro sobe nesse período de março até agosto. Por que isso ocorre, Thiago? Por N motivos. Redução de renda, pagamento de tributos, isso é natural do mercado, tá? Então, tradicionalmente eu tenho uma transferência, uma substituição de consumo, e no caso da proteína isso vai ocorrer, principalmente em momentos de crise como essa. Redução de demanda por alguns setores, né, principalmente, como eu já citei, bares, food service, restaurantes, assim como também por redução de renda. Uma família vai buscar uma proteína mais barata. O bom do boi é que a gente tem uma proteína cara, que é uma carne de primeira, um filé mignon contra filé alcatra, assim como a gente tem uma carne de segunda. Por mais que a nossa pecuária melhorou, temos bons, né, rebanhos, né, já se falando de não existe carne de segunda, existe boi de segunda, né, então um boi de primeira, mas a gente sabe que a carne de segunda é uma carne mais barata. Eu tenho uma ponta de peito, eu tenho uma senha, eu tenho músculo, que são carnes com acesso mais barato. Então, isso também ajuda a equilibrar também o consumo, assim como a operacionalização dos frigoríficos. Bom, quais são os pontos críticos que a gente pode trazer desse momento, né, de incerteza que a economia vem passando? A gente vai ter esse custo de produção em alta, provavelmente ao longo de todo o ano, principalmente pelo câmbio em alta, né? A gente já volta nesse ponto. A gente vai ter dificuldades, muitas vezes, na compra de insumos. Esse é um ponto importante para a DSM, para as revendas, para os técnicos de campo. Tem que acessar o produtor. E o produtor tem que usar esse meio de rede social, como essa ferramenta que a gente está utilizando hoje. Isso daqui é fundamental, o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, que o Baruzelli falou, para acessar a DSM. Buscar produto, buscar soluções. Os técnicos, sim, apontar melhorias dentro da fazenda, porque essas melhorias vão gerar, sim, um custo menor, ou seja, uma economia de escala. Então, essas dificuldades têm que ser transformadas, sim, em oportunidades para o produtor e oportunidades para a DSM e para todo mundo que trabalha no setor. Como eu comentei, a gente vai ter uma desaceleração do setor de serviços, eu cito o queijo aqui, principalmente pelo acesso, né, as pessoas à compra de produtos de bares e restaurantes. A compra é mais in natura, o consumo tradicionalmente brasileiro é in natura, algo em torno de 50%, isso tende a subir um pouco. Evidentemente, consumimos um pouco menos, né, mas consumindo mais dentro de casa, isso é natural. Mudança no processamento, a gente evidentemente, seja para indústria frigorífica, seja para a indústria de laticínios, tá? A gente realmente vai ter um ajuste. Qual que é o portfólio do meu frigorífico? Eu estou exportando carne, eu estou entregando para bar e restaurante, para food service? Se determinada unidade industrial está entregando para food service, realmente ela vai focar nesse trabalho de mercado externo, muitas vezes vai dar férias coletivas, vai reduzir o processo de produção, isso é natural. Isso pode trazer uma ociosidade, sim, para determinadas indústrias. Não que todas irão operar com 35%, 40% de ociosidade, óbvio que não, tá? Mas é evidente que algumas vão sentir mais do que as outras. A diminuição da renda, como a gente já falou, então eu tenho um processo que eu preciso aumentar minha produção para também o quê? Gerar um produto cada vez mais acessível para a população.
a população vai ter uma restrição de renda, sendo que estará comprando medicamento, álcool em gel. Eu sei que é, de certa maneira, mais barato se comparado a uma carne, evidentemente, mas o orçamento é restrito. E ainda mais se tiver o desemprego, isso é natural. E podendo ocorrer essa paralisação das atividades industriais, principalmente em alguns setores. Como eu já falei, calçado, vestuário, combustíveis reduzindo um pouquinho, mas o petróleo voltando, isso tende a melhorar. Então, é esse o cenário que a gente enxerga em termos de economia e impacto de consumo. A gente já vai voltar a falar um pouquinho de carne, mas só para vocês terem uma ideia dessa evolução, do que pode ocorrer com a economia, o que vai ocorrer com a economia, mas pensando no médio e longo prazo, a melhora que pode haver do PIB e reverter, sim, esse cenário crítico aqui para a pecuária. Bom, falando sobre corte, eu comecei falando que eu coloquei propositalmente aqui, o meu primeiro grande desafio foi a fitose em 2005, né, para o setor de pecuária de corte. Então, eu fiz um gráfico que eu puxei preços já deflacionados, considerando a inflação IGPDI de fevereiro, né? Então, eu fiz um cenário de 2005 até hoje, coloquei as principais crises que a gente enfrentou, né? Tiveram outras locais, internacionais, mas principalmente a fitosa, uma crise de saúde que afetou a gente, depois a crise financeira, depois eu coloquei aqui a delação do JBS, que foi em maio, antecedeu um pouquinho, foi posterior à carne fraca, tivemos a greve dos caminhoneiros, que também em 2018 baixou um pouquinho o preço do boi, e depois a Covid-19. O que esperar dos preços, né? O que a gente sente, logo depois de crise, a gente tem uma recuperação do mercado, seja por uma quebra de produtor, seja por uma crise no setor, mas principalmente, sim, por essa volta de uma demanda maior, por essa volta de demanda por alimento. Eu vou me atentar, mais recentemente, a dois grandes movimentos. Me lembro que, dia 17 de maio de 2017, a gente teve a delação do JBS. No dia 19 de maio, eu estava com a turma da DSM num simpósio em Goiânia, dentro da FAEG, da Federação do Estado de Goiás. E o mundo acabando, evidentemente, com a delação. Eu comecei minha palestra perguntando quem ia confinar naquele ano. Eu quase fui apedrejado, né? Tiago, você está doido? Mercado sem referência, o que vai acontecer? Daí eu falei, tudo bem, eu vou começar de novo, né? Quem que vai confinar esse ano? Foi a minha pergunta novamente, né? Aí, uma meia dúzia levanta a mão, um público de 80 pessoas. Por que eu provoquei a turma? Evidentemente, o que a gente tem que rever? É o contrário do com essa crise que atinge o mundo todo, eu sei. Mas a gente vive no segundo semestre uma entre-safra, né, interna, e o mundo precisa da nossa carne. Tá? Então, realmente, ia faltar boi para o segundo semestre. O que está acontecendo esse ano, 2019? Muita gente, Thiago, milho alto. A gente já vai falar sobre isso. Boi magro alto. Preço do boi derreteu no mercado futuro. Eu não vou confinar. Pois bem, muita gente não vai confinar. Eu acho que cada um tem que fazer a conta e tomar a decisão dentro de casa, dentro da sua própria porteira. Mas a gente tem que saber, aquilo que eu falei para vocês do efeito manada, né? Tem que tomar muito cuidado. Porque se eu deixo de confinar, alguém vai confinar e alguém vai ganhar dinheiro. Tá? Meu segundo ponto de preocupação, a gente vai falar nas exportações. Mas que seja, a gente tem um cenário, sim, de preocupação de queda de emprego, queda de renda, mas também a gente tem um cenário de baixa oferta. A gente vem com baixa oferta, como eu mostro aqui para vocês, a gente já bateu muita fêmea ano passado, a gente já bateu muita novilha ano passado. Né? A gente tem alguns períodos aí de abate. Esse gráfico, a gente está buscando mais tecnologia. A gente está melhorando a genética, o manejo sanitário, manejo do pasto e também nutricional. N produtos que a Portuga lançou desde 2015 para cá e mais um lançamento esse ano, ajudando o gado a ganhar peso. E isso faz com que o ciclo produtivo reduza, mas a gente abatendo mais fêmea tem menos oferta. Então a gente tem, se a gente tivesse no começo do ano, para mim o grande driver desse ano seria a economia doméstica recuperando e o consumo aumentando. Vindo juntamente com uma oferta restrita, preços muito bons, e a exportação. A China mantendo pelo menos estável e firme as vendas.
hoje falando, eu acho que a oferta restrita vai puxar muito preço. A China assume esse segundo lugar, né? Principalmente mantendo a compra, a gente vai falar de exportação também. E o consumo doméstico, ele vai vir em terceiro lugar, mas melhorando para o segundo semestre. Por isso que eu acho que a gente tem um cenário interessante para o confinamento no segundo semestre. Tá? A gente tem uma restrição de oferta somada a um bom nível de exportações e muita gente preocupada em não confinar e não tratar o gado no coxo. Conversando com um confinador hoje, Tiago, eu ia fechar gado em abril, vou fechar gado em julho para tirar o gado lá para setembro, outubro. Muita gente vai fazer isso, como alguns vão confinar agora para aproveitar talvez uma melhora de preço. A gente está observando o mercado físico São Paulo algo em torno de 200, fechou de 201. O mercado futuro abriu 192, deslocando um pouco. Tende a converger, tanto para cima como para baixo. Mas a expectativa é o quê? Que o mercado venha firme. Então, nesse curto prazo, médio prazo, final de abril, maio, junho, a gente pode sim ter oscilação de preço, como ocorreu pós-delação, ou como ocorreu pós-crise. Mas, ao contrário da crise financeira, ao contrário também da aftosa, a gente vai ter um processo de transição sim, de oscilação de preços, mas a gente vai ter uma recuperação de certa maneira não tão rápida como 2017, mas mais rápida do que 2008 e 2005. Isso vai ocorrer, tá? E o que chama atenção é também o preço, né? Por que o preço se mantém a R$200 da arroba São Paulo? Estou falando de São Paulo porque é o formador de preço, é o grande mercado consumidor. Olha que interessante o preço da carne no atacado. O preço da carne não dá sinais de queda. Quem está puxando? Suínos e frango. Isso reduz a venda do industrializado, que é a maior venda de suínos, mais do que natura. Então cai a venda de presunto, bacon, festas, reuniões, redução natural. E o setor sente, o setor sofre. As exportações de suínos vão muito bem, obrigado, né? Frango, a gente tem um aumento tradicional de produção na primeira quinzena de março, segunda quinzena, mas é reflexo também de uma diminuição das exportações. As exportações vieram bem em dezembro e reduziram-se um pouco nesse primeiro trimestre do ano. Agora, a carne forte, por quê? A gente tem questão de uma oferta restrita no campo, somado a uma oferta ainda boa de pasto por causa da safra. Isso vem fazendo uma queda de braço produtor e frigorífico. E, por outro lado, tem frigoríficos que estão estocados, sim, mas frigoríficos que não estão estocados. E, por outro lado, um varejo demandando sempre para o começo do mês para você colocar o produto para a população, que a população está indo comprar carne para estocar em casa. Então, essa queda de braço, o momento da safra ainda de pasto, com o boi dentro da porteira, dentro da fazenda, vem mantendo sustentável essas cotações. Soma-se isso o bom momento das exportações brasileiras. Recorde trimestral da história. A gente bateu o recorde trimestral que era de 2007, agora em 2020, e é o melhor março da história também. Então, a China está comprando muita carne. Comprou muita carne suína, compra frango e compra carne bovina. A gente só não está exportando mais porque a gente está com um problema de logística que já vem se normalizando. A gente, começo da semana passada, trabalhando 50 dos containers, então demorava para ser descarregado na China, né? Número reduzido de pessoas trabalhando no porto, corretário, todo um protocolo. Então os containers demorando para retornar para o Brasil. Então isso travou um pouquinho nas exportações. Mas as vendas para o mercado externo, evidentemente, é esse meu segundo ponto que eu ia colocar. Minha preocupação, primeiro, econômica, é um acesso mais rápido do dinheiro, tá? E o fôlego que o governo vai ter para manter 2, 3 meses, essa é a minha grande preocupação. O Paulo já falou para os investidores, ele consegue manter em 2 meses, depois começa a contas. E o segundo ponto é, não podemos entrar no embate com a China. A China compra muito produto e ajuda a nossa balança comercial e ajuda a manter, teoricamente, um cenário mais, de certa maneira, menos terrível, mais tranquilo para as nossas contas. Então, commodity
commodity exportado, o agronegócio vem mantendo, sim, esse novo cenário. Então, as exportações, junto com uma oferta restrita, vai manter um cenário positivo para a pecuária. E agora? E o confinamento em si? O que esperar do confinamento? Quais são os desafios do confinamento 2020? Boi magro subiu de preço. Bezerro já não encontrava boi magro em agosto, setembro do ano passado. Está fazendo o tour de confinamento da DSM em Ribas do Rio Pardo, na Viraí, depois São Paulo, Rondônia, Goiás. A preocupação é, não estou conseguindo achar boi magro, Thiago. Já está difícil, o ano que vem vai ser apertado. Então, esse já era um cenário para esse ano. Somado com o milho, que as exportações vêm firmes, a gente já vai ver, e mantendo esse cenário incerto aí de safrinha, de quebra. Vai dar geada no MS ou não vai dar? A gente vem ouvindo algumas histórias. Vai ter chuva para ter uma safrinha boa? Então, todo esse cenário traz uma incerteza e cai no colo do produtor. Daí o produtor vê o mercado futuro. Ô, Thiago, você mostrou aquele vermelhinho 195? Pois é. É um mercado ainda que traz essa incerteza. E então é esse o desafio, é tomar essa decisão. É uma arroba de 150 ou é uma arroba de 230? Vai depender do consumo doméstico, mas vai depender do consumo externo. Por isso que eu coloquei incerteza política entre transação, entre liberar dinheiro, entre negociar com a China, isso é muito importante, mas também vai tomar a decisão do produtor. O que chama atenção? Dos confinamentos que a gente acompanha da DSM, desde 2015, né? 2016 a gente teve custo alto, né, do milho, vocês lembram muito bem, custo alto da reposição também, vindo do alta do bezerro de 2015, é mais ou menos um cenário que a gente está observando esse ano, e mesmo assim muita gente ganha dinheiro. 6% de retorno de confinamento, Thiago, 5,7%, estou falando em 3 meses, algo em torno, em linhas gerais, 1,7%, 1,8%. Para muitos podem ser, não é legal esse retorno, considerando o custo de capital ainda, hein? Mas para muitos sim. Mas olha que interessante, 2017 muita gente não quis confinar, né? Como foi falado anteriormente por mim aqui. Aí o que acontece? O preço dispara, minha rentabilidade chega a 9%, 10% nos confinamentos que a gente acompanhou. Então, o que eu quero falar com vocês com isso? Vai ser os 5%, vai ser os 9% ou vai ser os 12%? Eu não sei. Essa bola de cristal eu não tenho. Mas se fizer conta, com o milho que está hoje a 43 em setembro e com o boi gordo a 195, por incrível que pareça, a conta fecha. Mas eu tenho que ter tecnologia. Eu tenho que ter um rendimento de 55%. A gente já vai ver essa conta. Mas, bom, falando desses desafios, a gente tem um boi magro bem mais valorizado do que há 2 anos atrás. Eu estou falando em 2019, comparado a 2018, já subiu 40%. Esse começo de ano já subiu mais. A gente está falando de algo em torno de 40%, 45%. Então, isso sim afeta a conta. A gente tem que comprar bem um boi magro de qualidade, saber a procedência disso. E a dieta, o milho. O milho subiu de preço. 2019 frente a 2018 subiu 20% e está subindo mais, mas está aquém ainda daquele patamar de 2016, isso daqui é fracionado, que me deu um resultado positivo para o confinamento. Tecnologia Tortuga, 5,57 como vocês viram, por isso tem que fazer conta. A chance de erro é muito grande, Thiago? Sim, mas a gente tem que minimizar. Tem que estar na ponta do lápis. Gestão, planejamento. O milho a gente está sinalizando aí, firme, R$50 a saca, estourou, né? 58, são batendo 60, mas sinalizando o mercado futuro aí em torno dos seus 44, 43. Observando uma área, talvez, uma área cultivada maior, americana, e esperando uma chuva para a safrinha. O que pode acontecer? Isso pode ser fatores positivos, melhorar a cotação aqui, pós-safrinha, julho, agosto no Brasil, setembro. Mas, por outro lado, a gente tem as condições climáticas. Se não chover, e se der a geada no MS, como vai ser essa quebra? Né? E como que foi a qualidade, né, da semente plantada? É a mesma produtividade? Não, foi uma produtividade menor por causa do custo em alto. Mas que seja, o que eu sei? Eu tenho um milho no mercado futuro de São Paulo, algo em torno de R$43, R$44 a saca de 60 quilos. E para o ano que vem, como que vai estar? Será que 43 é bom? O ano que vem eu mostrei que a economia melhora. E tradicionalmente o preço dos alimentos sobem. 43 não é bom para esse ano, não é bom para o ano que vem? Pode ser.
Estou olhando já também, 2020 e 2021. Então, esse é o cenário. O que eu sei? A gente vem exportando bastante milho. Esse é o cenário, né? Exportando mais milho. Com o câmbio a 5, se o custo fica alto e se a gente está exportando mais carne bovina, carne suína, etc., o milho pode puxar. E sabendo que a gente está exportando mais carne suína, a gente demanda mais. Sabendo que a gente vai ter que produzir mais frango e ovo, sumiu da prateleira também, postura, né? A gente vai demandar mais milho, então tem uma concorrência. Então, o milho tem que ser muito bem pensado nessa compra. Semana passada, conversando com um produtor lá da região de Bonito, ele comprou milho R$ 39,00 posto na fazenda dele. Para ele fez sentido, é um bom milho. Ele falou, a minha conta fecha. E é um produtor que coloca na ponta do lápis. Entregar agora, em abril, maio, R$ 39,00 posto fazenda. Então, é um número interessante. A gente precisa saber. E daí eu fiz essa conta, eu fiz essa simulação. Essa mesma simulação eu fiz com um produtor em janeiro, ele estava decidindo confinar. A arroba estava batendo R$ 210,00 e o milho R$ 47,00. A conta dele estava dando algo em torno de 15% de rentabilidade. Aí o milho praticamente se manteve, reduziu um pouquinho, né? Mas a arroba, para muitos, derreteu, reduziu 15, quase R$ 20,00 por arroba. Mas olha que interessante esse número. A gente pode criticar, a gente vai ter um debate aqui depois. Ah, Thiago, mas eu não encontro boi magro de R$ 3.000, esse milho de 43, e essa arroba de 195. A gente tem sempre que lembrar, eu nem coloquei, pode ser 195 ou pode ser 200, né? De uma arroba de um boi China, como é comum, né? Ou até mesmo de um boi Hilton, ou uma premiação de uma carcaça. Por mais que a premiação pode ser um pouco menor esse ano, mas ainda vai haver. Então, o que eu fiz? O peso de entrada, um boi magro de quase 15 arrobas, peso de saída 20 arrobas. A chave do sucesso, rendimento de carcaça e ganho médio diário. Tecnologia, por isso que é a minha fala. Tá? Então, eu tenho 55% de rendimento de carcaça, que foi a média dos confinamentos da Tortuga ano passado, que a gente acompanhou, né? Dados CPE, não todos eles, evidente, e um ganho médio diário de 1,70, 1.700 quilogramas. Tendo isso, eu tenho um retorno, uma rentabilidade, considerando o custo capital, de 6,40%, algo em média de 2% ao mês, considerando 95 dias. Então, de todo esse cenário negativo, eu saber que eu tenho uma rentabilidade de 6% ou de 5,5%, ontem a R$ 193,00, que estava a arroba futura, ele estava me dando 5,7% de rentabilidade. Hoje já saltou para 6,40% numa arroba. A gente tem que se proteger. É gestão de risco, isso que é o mais importante, tá bom? O tempo é curto, eu passei de certa maneira para alguns, eu passei rápido para alguns temas, mas para deixar aberto para discussão. Acho que isso que enriquece essa oportunidade com vocês. Qual que é o grande risco de todo esse processo? O risco, só para a gente terminar, Baru, é tirar o dinheiro da fazenda, não investir. Se eu não investir, eu vou perder mercado, eu vou sucatear minha atividade. Então temos que manter a produção sem loucuras, mas com realismo, sabendo que virá um momento de transição. Parafraseando Haruano Suassuna, né? Todo otimista é tolo e todo pessimista é chato. O bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu acredito sim numa recuperação da economia, mas no longo prazo sim. Mas a pecuária, por ter oferta restrita e por ter um mercado internacional muito interessante, propício para o Brasil, a gente tem uma recuperação aqui no final do ano muito interessante, tá bom? Agradeço mais uma vez o convite da DSM e a gente está aberto para perguntas e respostas. Muito obrigado. Perfeito, Thiago. Agradeço e parabenizo aí pela sua brilhante apresentação. E vamos passar diretamente para o setor de perguntas. Já temos uma série delas aqui. Eu vou começar pela primeira pergunta do Luiz Fernando, na Agropecuária Ouro Verde. E ele pergunta, Thiago, da expectativa do valor da arroba bovina para os meses de novembro e dezembro de 2020. Você pode comentar alguma coisa sobre isso? Legal. Obrigado, Luiz Fernando. É muito bom falar com você. O cenário futuro para a arroba do segundo semestre, né, com os dias que você falou aí, os meses, novembro e dezembro, fechou ontem a 195, como eu coloquei aqui nos últimos slides, aqui na simulação de confinamento, São Paulo,
né? A gente tem que sempre retomar no começo do ano, isso daí sinalizava 210, chegou a 217, novembro do ano passado para dezembro desse ano a 227, então oscilando. Mas a arroba, realmente, se a gente analisar hoje, daqui para frente, pensando nessa melhora, eu não me surpreenderia na arroba pré-crise, algo em torno de R$210 arroba, tá? É um mercado externo, um mercado interno que dá para a gente trabalhar nesse patamar. Ok, Thiago, obrigado pela resposta. Acho que está respondido para o Luiz Fernando. Outra questão que chegou para a gente aqui, do Gustavo Henrique, da Zotec, com a diminuição do milho para etanol, esse preço futuro pode ser ainda menor? Bacana, boa pergunta, boa pergunta. Eu tracei o cenário do milho e esqueci do etanol. O petróleo, como vocês viram, cai, a gente reduz o consumo de combustível também, isso é natural, e evidentemente o consumo de etanol vindo do milho, ou consumo de cana-de-açúcar, realmente o preço já caiu nas bombas, pelo menos aqui na região de Piracicaba, São Paulo, isso a gente já vem observando. Isso pode ocasionar, sim, nesse curto prazo. Como eu mostrei para vocês, O preço do petróleo tem uma tendência de melhora, então isso sim pode realmente enfraquecer um pouco esse cenário, mas podemos ter oscilações sim para baixo do preço do milho. Perfeito, Thiago, obrigado. Vem mais uma questão aqui de Rafael Pessina, RFP Representações. Boa noite, Thiago, excelente apresentação, parabéns. Você acredita que esse ano usar mão das ferramentas de travar preço e seguro da arroba seria interessante? Pessina, boa noite, obrigado pela pergunta. Eu, como um conservador, podemos dizer assim, não gosto de muito risco, eu acho que seria interessante sim, usar ferramentas, pelo menos de seguro de preços. A gente sabe que o prêmio realmente vem oscilando muito por causa dessa incerteza, mas seria importante sim se precaver pelo menos uma parte da produção ou o seu custo de produção. Isso seria fundamental no ano de incerteza. Perfeito. Mais uma questão de Flávio Ábido, Sara Agropecuária, pergunta o seguinte: Thiago, com a melhoria das exportações, expectativa de melhora de consumo no segundo semestre, por que a curva futuro do boi mostra apenas 2,16% de alta do pico de safra para a entre-safra? Isso te parece justo? É justo, né? Uma vez eu ouvi do advogado, Flávio, um abraço para você. O senso de justiça, o que é justo para mim não é justo para você, de um advogado falando, né? Mas brincadeiras à parte. Realmente, depreciou o preço, mas eu retomo o que eu quis comentar da crise que a gente teve política, porque realmente, quando a gente aconteceu isso, também depreciou muito o preço, assim como aconteceu na crise financeira, assim por diante. Então, o mercado futuro reflete muitas expectativas e muitas vezes as incertezas. Mas se a gente olhar hoje o mercado físico de 202, 201 e o mercado futuro de abril a 192 também dá um descolamento. Por isso que eu acredito na resposta, na pergunta principalmente do Luiz, no começo, que eu acredito ainda que tende a melhorar todo esse cenário. Então, pode ser um cenário de incerteza, não vou dizer especulação, mas no momento de se aproveitar para melhorar a margem de indústrias, etc. Mas o cenário realmente tende a melhorar, principalmente pela oferta e exportação, como a gente já falou. Mas realmente é de se esperar um pouquinho para ter essa melhora. Perfeito, Thiago, obrigado. Mais uma pergunta de Bruno de Jesus, da ASSOCON, Associação Nacional dos Confinadores. O Bruno, boa noite, Bruno. Bruno pergunta o seguinte: Thiago, muito boa apresentação. Você acredita que nossas exportações de carne bovina poderão compensar uma possível queda do consumo interno no ano de 2020? Bruno, grande abraço, prazer falar contigo também. Só amigos aqui, hein? Bacana.
Eu acredito que ela pode compensar. Evidentemente, o preço interno cai, a gente vai buscar melhorar, de novo, margem de indústria, margem do quem está vendendo carne para fora, etc. Isso é natural. Agora, a gente tem que sempre lembrar que a China realmente sempre briga por preço, por isso eu falo, se cai o preço, a China pode vir comprando. E a gente vai ter um problema, não comentei, da Índia. A Índia deu uma quarentena total, algo em torno de 21 dias, e isso faz com que ela saia do mercado. A gente já ouviu falar de uma redução de 40% na produção de frango na Índia, e por mais que a gente, a Índia exporta búfalo, etc., mas ela abre um campo internacional. Então, as pessoas, os países vão vir barata. E o Brasil, nesse cenário que você mostrou, Bruno, questionou, realmente, o mercado internacional pode ajudar, sim, né, como uma esponja de enxugar um excedente maior aqui internamente. Perfeito. Mais uma questão, Tiago, do Victor Saragiotto, da Fazenda Felicidade. Ele pergunta o seguinte: muitos frigoríficos fecharam as portas nas últimas semanas aqui no Brasil. Os abates despencaram no primeiro semestre. Coronavírus potencialmente paralisando os portos. Não deveríamos ver uma pressão baixista da arroba? E agradece pela sua palestra. Legal. Obrigado você, Vitor, pela pergunta. Eu tenho ouvido falar muito da questão, reduzimos os abates, realmente, né? Mas a gente tem que entender por que reduziu o abate. Reduziu o abate porque a gente não está tendo demanda, está vinculado muito a isso, ou reduziu o abate porque o custo de produção está alto, para o frigorífico em si, né? A gente está observando uma redução de escala e frigoríficos tentando otimizar esse processo. Eu concordo que sim, vai ter uma retração de demanda, assim como a gente tem que olhar o custo de produção para o frigorífico, eu estou pensando. Não estou falando se para ele está bom ou está ruim, não é isso a questão. Estou tentando entender essa retração. Então, realmente, a gente tem uma retração no abate porque o preço do boi firme, sempre firme. A questão é, deveria ter uma pressão baixista? Não tem uma pressão baixista porque, realmente, como eu falei, eu tenho uma oferta restrita no campo, eu tenho essa queda de braço produtor com passo esperando o preço melhor, e o frigorífico, por mais que ele seja pressionado a girar em indústria, ele buscando oportunidades. Ele fecha algumas unidades, por exemplo, o primeiro grande impacto foi na primeira semana de março, quando uma indústria do Paraná, um frigorífico do Paraná me relatou, falou, eu mandei carne de São Paulo, um restaurante falou, volta, semana que vem eu já vou ter que estar fechado. Esse foi o meu primeiro impacto do Covid. Quando ele me relatou, eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Então, frigoríficos, por isso que é importante o portfólio do frigorífico. Se ele está exportando, se ele está colocando para o atacado, para o varejo, que seja, supermercados, até mesmo para bar, restaurante que demanda um pouco, é legal, portfólio grande. Agora, o portfólio menor de food service, tem unidades de grandes frigoríficos que trabalham só para o food service, de ofertas coletivas. Então, isso acontece. Então, a gente tem que ponderar muito bem que ponto que está acontecendo em cada região para entender isso. Poderia haver uma pressão baixista, sim, mas por outro lado eu tenho uma oferta que também está muito baixa. Tá? Bem colocado, Tiago. Mais uma questão. Ismar Araújo, Fazenda Sussuarana. Doutor Tiago, qual a orientação que o senhor dá ao produtor rural que trabalha com o semi-confinamento? Então, qual a orientação que o senhor dá ao produtor rural que trabalha com o semi-confinamento? Segura um pouco para comprar agora ou espera passar a crise do Covid? Ele menciona ainda que ele está na Bahia e que o boi de reposição, no momento, está muito caro. E, por último, ele pergunta, seria melhor comprar garrotes menores para deixar um pouco mais no capim e semi-confinar lá na frente? Legal. Obrigado pela pergunta. Um grande abraço aí para a turma, né, da Bahia. Tenho grandes amigos aí, né? Muito bom, sempre bem recebido. Eu acho que algumas estratégias podem ser interessantes, começando pela última. Às vezes comprar um garrote mais leve, né, mais barato, e aproveitar esse capim aí que necessariamente tem, e colocar tecnologia. A tecnologia tem, da DSM, a Tortuga tem tecnologias interessantíssimas para semi-confinamento. E isso poderia ser um processo aí para vocês, sim. Agora,
ao mesmo tempo que tem esse anseio para o boi gordo, pode ter um anseio também para o boi magro, para o bezerro, para o garrote, para o bezerro, que seja. Então, é aproveitar essas oportunidades. Eu posso ter queda no preço do boi, como eu posso ter queda no preço do garrote, aproveitar essa oportunidade de compra. Mas o semi-confinamento, se bem trabalhado, poderia sim alongar, aproveitar um garrote mais leve para levar um pouco mais para frente, para passar um pouquinho essa transição, como eu mencionei. Tá? Exato, Tiago. Tiago, mais uma pergunta. Olá, Tiago, boa noite. Essa pergunta vem do Tiago Amorim, da Fazenda Terra Clara. Ele pergunta o seguinte: o setor ligado à reprodução animal irá passar por mudanças por conta na queda do preço da carne durante este período de crise? Por exemplo, redução do rebanho para monta. O que você nos diz, Tiago? Legal. Obrigado pela pergunta, Tiago, né? Eu acho que todo mundo sente, assim como toda economia sente, todos os elos, né, da cadeia de pecuária vão sentir, desde a indústria de insumos, desde o CPEA, desde a indústria de reprodução animal, né? A grande questão que a gente tem que sempre deixar claro, eu comecei a minha fala, a gente não pode abandonar a tecnologia. Quando eu falo tecnologia, desde uma inseminação artificial, cruzamento, desde da monta natural. Eu acho que o produtor ele tem que manter, sim, estável a produção dele, não decrescer. Ele tem que ser em tecnologia, pode sim haver uma redução pelo abate também, pelo descarte desses animais, isso é natural, mas seria importante para quem conseguir manter, tiver caixa para manter essa produção, ele sai largando lá na frente. É igual a gente andar 150 ou 90, vai chegar no mesmo lugar, o mais rápido ou não. Mas se o 150 desligar o carro por causa da crise, o cara que está a 90 por hora, ele vai passar muito mais na frente. E na hora da retomada, ligar o carro de novo, sair... Então, por isso, todo mundo sente, eu posso haver uma redução nessa parte da reprodução, sim, isso é natural. Mas seria interessante o mercado se manter para passar essa crise e olhar lá para o futuro, principalmente começando julho, agosto, quando é os meses aí que começa todo esse processo reprodutivo. Perfeito, Tiago. Uma pergunta do Dr. Hugo Cunha, da DSM, que trabalha como gerente técnico de confinamento. O Hugo pergunta o seguinte, Tiago: sobre a viabilidade econômica do confinamento. O que esperar para o primeiro giro de 2020? Está viável? Qual a melhor estratégia? Reduzir o custo da diária? Hugo, lá, boa noite, tudo bem? Prazer. Tá todo mundo com medo do primeiro giro. Isso é fato. Acho que em todas as rodas, todos os grupos de WhatsApp, todo mundo comentando, o primeiro giro. Eu acredito um pouquinho firmemente no primeiro giro, sim. Tá? Eu acho que o primeiro giro tem grandes chances de dar um retorno muito positivo para o pecuarista, principalmente pela baixa oferta que a gente vai sentir, apesar de uma demanda menor interna. Mas essa demanda maior externa e essa oferta reduzida de boi no coxo tende a melhorar, sim. Quais são as melhores estratégias? A melhor estratégia sempre é comprar barato e vender caro. Reduzir uma diária, reduzir uma boia, como a gente fala, o alimento, muitas vezes não é, porque eu posso alongar muito tempo de um animal no coxo e eu posso perder esse time. O certo realmente, como foi até umas perguntas, se proteger de preço. Isso é muito bom. Fazer compras bem planejadas e se proteger de risco de preço. Isso é fundamental no momento de incerteza, tá? Mas eu acredito muito no confinamento do primeiro giro. Ok, Tiago, obrigado. Tiago, mais uma pergunta, e está chegando muitas perguntas aqui, eu estou selecionando algumas. Eu quero adiantar que todas serão respondidas, se não der tempo da gente responder todas elas aqui no nosso simpósio online, nós estaremos entrando em contato em seguida para responder todas elas. Quero dizer também que o material foi gravado, ele vai estar disponível para todos vocês assistirem, e os slides que o Tiago apresentou estarão também disponibilizados, todos eles em PDF, tá certo?
Eu quero continuar aqui com as perguntas, vou selecionar mais algumas, entre tantas que estão chegando aqui. Vou fazer uma pergunta, Tiago, para você, do Eduardo Salles, da Fazenda dos Baios. O Eduardo pergunta o seguinte, Tiago: o consumo de carne bovina pode ser equilibrado com a exportação no momento em que países que são importadores, como a China, estão reabrindo seus mercados? Boa noite, Eduardo. Obrigado pela pergunta. Uma coisa que a gente fala nesse mercado de exportação, vinha conversando muito com o Luiz Fernando Tamazia ontem, a questão é como que está a Austrália, que vende muita carne? A gente teve um problema australiano muito interessante no começo do ano, de seca, né? A própria Argentina bateu muita fêmea ano passado para vender para a China a carne naquele boom de preço. Então, realmente, a gente tem um equilíbrio, vamos dizer, uma equalização do mercado internacional. Então, o mercado chinês retomando seu crescimento, retomando as compras, um preço interno brasileiro, teoricamente, mais justo nas próximas semanas, meses, justo que eu digo um pouquinho menor, e isso tende a favorecer, sim, o mercado internacional a vir comprar carne brasileira. Então, eu acredito que sim, que pode equalizar, sim, o consumo mundial de carnes com a carne brasileira. Ok. Mais uma pergunta do Baiardi Moreira, Terra Forte. Baiardi pergunta o seguinte: Tiago, você colocou na apresentação um cenário de rendimento de carcaça de 55% e ganho médio diário por boi dia de 1,7 kg. Como se precaver se eu não conseguir estes índices de produtividade? Somente o preço da arroba poderá suprir essa incerteza? Legal, obrigado, Baiardi. Muito bom. Ele pergunta qual maneira se precaver. Tá, legal. Ok. E já antecipo, tem meu e-mail, telefone, a gente vai poder ficar conversando depois, tá bom? E também pode me mandar, a gente faz outras simulações. Realmente, eu quis falar para vocês, com esses preços menores, o que estava dando ganho era a tecnologia para eu conseguir ter um peso maior, um rendimento melhor diariamente, assim como um rendimento de carcaça no frigorífico. Sei que muitos frigoríficos não vão pagar todo esse rendimento e talvez o próprio animal não consiga atingir esse rendimento, dependendo da procedência dele. Então, é um mix desses fatores. O preço em si, tá, muitas vezes não vai sustentar esse retorno positivo. Eu posso zerar, sim. Por isso que eu falei, a gente faz várias simulações com rendimento menor, tanto de carcaça como ganho de peso. Então, o preço ele vai ter que ser ajustado a essa condição de menor consumo, menor rendimento dentro da indústria, mas realmente só o preço ele não sustenta. É um conjunto desses fatores. Por isso que eu falei da importância de uma boa tecnologia. Obrigado pela pergunta. Ok, bem colocado. Tiago, pelo adiantar da hora, são muitas perguntas, não vai dar para a gente responder todas elas aqui. Eu vou fazer mais uma, do Ian Baitello Cajuela, da Tortuga, uma marca DSM. Ele pergunta para você, Tiago, qual é o menor preço da arroba que nessa sua base de cálculo, de projeção, né, ainda é possível obter lucro com o confinamento? Bacana, eu bacana. Teria que fazer a simulação. Simulação, mas torna aí, exatamente, é um pouquinho menos, algo em torno de seus R$175 arroba, nessa simulação com esse rendimento, tá? Pensando nesse cenário de rendimento, até a pergunta do Baiar. Mas fazendo outras simulações, a gente dá para ver com um rendimento menor o quanto seria o mínimo possível para a gente zerar. Mas realmente a gente consegue ter uma margenzinha aí para se trabalhar o confinamento esse ano. Mas gostei da pergunta no sentido o quê? Uma provocação para quem está ouvindo. Por isso que é importante a gente fazer conta. É chato fazer conta, é muito chato, mas seria muito bom. Então manda e-mail que a gente faz várias simulações aí para quem quiser. Eu estou aberto a isso, tá bom? Ok. Bom, eu infelizmente, devido ao tempo, né, já são 20 horas e 11 minutos, nós já extrapolamos 11 minutos do nosso simpósio online.
Eu quero, em nome da Tortuga, uma marca DSM, agradecer a você, Thiago, pela brilhante palestra, pelas informações precisas que você trouxe aqui para o simpósio DSM de confinamento. Agradecer também todas as pessoas que estiveram conosco até agora, em mais de 1 hora de evento online. Dizer mais uma vez que todo esse material foi gravado e estará disponibilizado a todos vocês, tanto para assistir novamente via gravação, como também os slides que o Thiago utilizou em sua apresentação estarão todos disponíveis em PDF. Eu quero também solicitar, por gentileza, que vocês que participaram conosco dessa primeira etapa do simpósio DSM de confinamento respondam uma pesquisa de satisfação, que aparecerá na tela agora, imediatamente após o encerramento. Agradecer a presença de todos que estiveram conosco aqui no simpósio, e especialmente a você, Thiago, pela palestra. Parabéns pela palestra, pelo conteúdo que você trouxe aqui para todos nós. E você quer fazer alguma consideração final, Thiago? Alguma mensagem final antes da gente encerrar? Gostaria de agradecer novamente a confiança da equipe da DSM no nosso trabalho e a oportunidade para vir, como eu disse, passar informações para toda a população pecuária do Brasil, toda a sociedade no geral. Eu acho que é isso importante, e principalmente agradecer por eu ter inaugurado essa sequência de webinar que vai continuar nas próximas semanas, né? Dia 15 tem mais. Exato, Thiago. Ok, Thiago, eu agradeço em nome da Tortuga, uma marca DSM, a sua participação, e como você acabou de mencionar, quero convidar todos vocês a participarem das próximas 3 etapas do simpósio DSM de confinamento online, que serão realizadas todas elas às quartas-feiras, das 19 horas às 20 horas, assim como nós fizemos essa primeira etapa aqui. Os próximos temas, esse tema nós abordamos economia com o Thiago Carvalho. Os próximos temas serão tecnologias, pesquisas e resultados de campo, sempre às quartas-feiras. Então, convido todos os senhores para estarem aqui conosco nas próximas etapas do simpósio DSM de confinamento online. Agradeço mais uma vez a presença de todos e damos por encerrado a primeira etapa do simpósio DSM de confinamento. Até logo, bom descanso a todos.